E eu comecei a dançar em 89. A Juvenil do Brasão foi uma juvenil muito forte, que foi realmente um esteio. Foram 25 rodeios consecutivos, primeiros lugares. Eu lembro que eu fiz uma sobre o Enarte não deixar eu avaliar de chapéu. Eu, como avaliador, eu enxergava todo mundo podendo cultuar o tradicionalismo de chapéu, e eu, como avaliador, eu estar igual a todo mundo e não poder usar chapéu. Quando a gente cria uma música para o Enarte, aquilo ali ele fica em 3 minutos, tu não consegue acessar aquilo ali. É raro os compositores que usam, por exemplo, o Spotify como um caminho para aquilo ali reverberar. Buenas, nós estamos nos achegando em mais um episódio do podcast TV do Gaúcho. Eu sou a Prenda Renata da Silva, é um prazer te receber aqui no nosso canal, que diariamente posta novidades e conteúdos da nossa cultura regional. Já acionou o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos da TV do Gaúcho? E não te esquece de ir lá na rede social e também nos seguir e compartilhar os nossos conteúdos com a galera aí que aprecia, assim como nós, esse mundo do folclore, da música, da dança, da arte, do tradicionalismo gaúcho. Bom, o mate está cevado e eu quero te convidar, tu que tem aí a tua empresa e quer ter o teu nome vinculado ao nosso projeto, manda uma mensagem aí pra gente no privado, vai ser um prazer atender vocês. Mas eu digo mais, se tu tá esperando uma gravação padrão TV do Gaúcho, da tua apresentação, do teu projeto, do teu trabalho, do teu evento, também chama a gente lá. E a TV do Gaúcho vai aí aos 4 cantos do Rio Grande para levar a melhor transmissão e gravação e conteúdo da nossa arte gaúcha. Muito bem! A prosa de fundamento dessa segunda-feira vai elevar o nível do bate-papo aqui no nosso estúdio. A gente, muito feliz, recebe. Ele se descreveu como compositor e professor de dança, mas, para quem conhece, sabe que ele é muito mais que isso. Eu acho que uma das grandes qualidades de Diego Miller é o fato de que ele é um estudioso e amante aí do nosso folclore, e por isso todo debate é muito importante, muito rico, e eu já estou pronta para a minha aulinha de hoje. Bem-vindo, Diego. E aí, valeu, obrigado, tamo aí. Me botou no compromisso aí, vamos tentar estar à altura. Muitas pessoas conhecem ou já ouviram pelo menos falar nesse nome, porque nos últimos anos tu é essa referência de quando a gente busca um conteúdo bem, né, explicado, com teorias e fundamentos. Mas o Diego Miller não nasceu ontem e não chegou agora nos palcos, né? Não. Bom, eu até fico feliz do pessoal, pelo menos, pensar no meu nome assim de uma maneira mais como conhecimento, né? Porque hoje em dia tudo é muito plástico, tudo é muito produto, inclusive na rede, né? Na internet. Então, quando te procuram por causa do conteúdo, quer dizer que o trabalho está sendo bem feito, assim. Eu fico grato quanto a isso, assim. E é o que eu tento fazer. Eu sou, na verdade, a minha diversão é estudar coisas relativas à cultura gaúcha. Então, tudo acaba sendo muito natural, né? Questão da música, da dança, tudo mais. Nasceu no CTG, Diego? Nasci dentro do CTG, praticamente, no Brasão, no Rio Grande de Canoas, que é uma entidade, pelo menos no período que eu nasci, era muito grande, assim. Já tinha 15 anos de fundação, antes, ela é de 65, quando eu nasci. Ela é a entidade número 11 filiada ao MTG. Então já mostra que é uma entidade meio que tradicional, assim. Ela tem um vínculo histórico com a Fazenda do Guajuviras e com a J. Renner, porque a Fazenda do Guajuviras era do patrão de honra do Brasão em sociedade com a J. Renner, então ela descende dali. Muita coisa o seu Abílio, que era o patrão de honra do Brasão, tinha um museu muito grande, inclusive de figuras históricas do Rio Grande do Sul e tal, e isso acabou, o Brasão herdou um pouco dessa história e desse material e tudo mais. Bom, daí quando eu nasci, meus pais já eram tricampeões de estado, né? Dos 3 primeiros Mobrais ali, já tinham dançado pro Papa, já tinha uma história na dança, eles foram... Quem é mais famoso, Diego? Tu ou teus pais? Eles, né? Porque eles estão na rede direto aí, eu tô só nos bastidores. Eles aparecem no palco, mas eu tô por trás ali. E daí, meus pais foram durante 7 anos também dançarinos profissionais do Grupo do Paixão, então circularam em várias instâncias, assim. Daí, minha festa de 1 ano foi dentro do CTG e tudo mais. Eu assisti eles ensaiando, tanto para grupo profissional quanto para eventos. Meus pais foram instrutores, inclusive na época do Fegarte e tudo mais. E eu comecei a dançar em 89, ali no final de 89 para começo de 90. Meu primeiro rodeio foi em 91, daí depois eu não parei mais.
Daí, na década de 90, ali eu participei, a Juvenil do Brasão foi uma juvenil muito forte, que foi realmente um esteio, porque ela ficou de 91 a 95 ganhando todos os rodeios, primeiros lugares, assim. Uau! Então foram 25 rodeios consecutivos, primeiros lugares, numa época que esses rodeios era rodeio da Aldeia, rodeio de Osório, todos esses grandes rodeios, assim, tudo era meio que em conjunto, assim. Daí depois, mais adiante, eu com o acervo que a gente tinha em casa, né, que o pai é um grande colecionador de livro, de material, artigos, tudo mais, e de discos, daí eu comecei a me interessar para música, ver, não, isso aqui, quem sabe eu não posso também estar nesse local, tentar fazer isso. Daí eu comecei a olhar para música, aprender, buscar referências, buscar amigos no meio da música, e depois me dediquei aos festivais a partir de 89, ali em diante. Ali. Meu primeiro festival foi em 2000, a Coxilha, depois aqui o Pastoreio em São Leopoldo, acho que Novo Hamburgo, acho que foi Novo Hamburgo em 2001, e assim foi indo. Mas tu teve também acesso a um acervo muito exclusivo, que foi do próprio Paixão, né? Eu acho que por causa dessa proximidade, inclusive, e da referência que o Brasão do Rio Grande até hoje é, com a história dele e da própria Marina dentro do galpão, né? Isso é um pouco herança dos meus pais, né? Porque eles foram dançarinos profissionais, tudo mais. Tinha uma relação de confiança ali, né? E ainda tem, né? Porque a gente tem contato com a família e tudo mais. E eu, na verdade, existem muitas pessoas que trabalharam com ele diretamente, né? Eu fui uma pessoa mais, assim, esporadicamente, né? Tinha apresentação... Ele tinha uma palestra em Porto Alegre, precisava de um dançador e me chamava através do meu pai. Ligava pro meu pai pedindo, posso levar o Diego? Daí eu ia. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui foi uma palestra para médicos ortopedistas para falar justamente do impacto da dança gaúcha no joelho das pessoas. E essa foi, uma palestra que eu participei executando os movimentos e tal. Tipo anos 90, assim. Mas isso já foi em 2005, 2007, por ali. Recente. Daí o lançamento dos discos dele ali em Porto Alegre, na Livraria Cultura, ele dançou e me levou também para fazer apresentações junto ali, Birivas, tudo mais. Depois me levou para o Paraná, eu fiquei uma semana no Paraná com ele, dando aula de dança lá num CTG lá e tudo mais. Daí depois, já mais no final da vida ali, os Galpões Crioulos, a gente fez 2 Galpões Crioulos, um em homenagem à Semana Farroupilha com ele, e um outro em homenagem a seus 90 anos, tudo mais, e ele ligava lá para casa, pedia pro Brasão participar, a gente participar, tudo mais. E depois a palestra no Brasão, né, que foi a última vez que ele entrou dentro de uma entidade tradicionalista. Sim. Foi uma palestra de indumentária, onde ele talvez iria, mas ele teve saúde para estar presente, falou, tu estava lá, né? Sim, eu fui. Foi histórico, do Rio né? Grande do Sul, foi muito maravilhoso. E daí foi realmente impactante, porque lotou o CTG, a gente não esperava tanta gente, e foi uma iniciativa deles, da família, de procurar o CTG e tudo mais. E para a elaboração de tudo isso, claro que a gente tinha que se municiar de conteúdo, não era simplesmente chegar lá e dar opinião, né? Eu ia mesmo falar sobre isso, assim, porque muita coisa... Tu que gosta de ler, tu acabou de dizer que esse é o teu lazer, né? Tu vai lá e pesquisa, olha no livro e faz uma análise, uma interpretação daquilo. Mas vocês viveram, né? A tua família, então, principalmente teus pais, eles viveram muitos desses episódios que nos trouxeram até hoje. Eu até complemento o lado da música, né? Por exemplo, eu convivendo com as pessoas da música, eu tive a oportunidade de ir nos locais, né? De tu passar, 15 dias numa estância em Itaqui, tu passar, numa estância em São Gabriel, convivendo com amigos, tudo mais. Então, o cara via as pessoas que eram realmente a vida gaúcha. E a gente é de palco, né? Daí eu observava, esse peão de campo, como é que ele dançaria, sabe? Como é que é o jeito que ele se porta, tudo mais, como é que ele trata e tal. E a gente vê, às vezes, muito mais, uma educação muito maior dessas pessoas numa região rural do que, às vezes, na cidade, né? Com certeza. Mas os meus pais, realmente, eles conviveram... Bom, me levando pelo braço e meu irmão, a gente acabou visualizando tudo, né? Então, por exemplo, ali, meu primeiro evento estadual que eu fui... depois de criança, né? Porque eles participaram dos 4 primeiros. No quarto Mobral, eles fizeram uma apresentação como Orconcura, assim, né? Que tinham ganho 3 edições, daí a 4ª edição não participava. Então, daí isso foi em 80, 81, 82 eles não foram, até porque tinha criança pequena, o Brasil não foi. Daí 83 foi meu primeiro estadual, como criança, né? Eu tinha de 3 anos ali. E daí o Brasão ficou em terceiro, isso foi em Soledade, daí depois eu acho que já em 84 foi já em Farroupilha, 85 repetiu Farroupilha, 86 foi o primeiro Fegarte.
Então, daí eu observei tudo isso, assim, o nascimento do Fegarte como criança, daí depois eu devo ter perdido com esses 2 primeiros estaduais ali, de 81 e 82, depois mais 2 estaduais ali na década de 90, 4 ao longo de todos ao longo de toda essa vida. E eu me criei naquele acampamento de Farroupilha, né? Naquele Do Fegarte. que tinha um campo de futebol onde todo mundo confraternizava ali, né? No Fegarte, inclusive, que tu dança chula. Eu dancei chula nos 2 últimos Fegartes no primeiro Enarte. Então eu participei 3 edições ali. Foi campeão, que eu sei. Não. Nem passei pro domingo. Acredito, Diego. É que eu era muito mais dedicado pra dança, pra chula, era mais um lazer, então eu ia meio que na garra, assim. Mas eu fiquei 10 anos concorrendo como um chuleador, depois fiz parte da equipe de chula e tudo mais. Mas o nascedouro do Mobral, na verdade, que nos traz ao dia de hoje, que é o Enarte, o maior festival de arte amadora da América Latina. O que aconteceu? Qual foi o contexto histórico que nos trouxe, né? Tá. Porque, na verdade, o Mobral, entre muitas coisas, ele tinha dança, mas ele não era só dança. Não, o Mobral ele era um evento estadual realmente, tinha de tudo, tinha trova, declamação, intérprete, né? Então, ele era um evento grandioso, assim. Mas tu quer começar pelo Mobral ou lá de trás antes? Eu quero começar de onde tu quiser. Vamos começar do princípio. Tá, vamos 1947. Vamos fazer um breve histórico da dança, vou tentar ser meio curto, assim. Bom, 47 todo mundo sabe que teve os restos mortais da Vica Nabarro, né? Ali o nascimento do tradicionalismo moderno. Eu digo moderno porque antes já tinha um tradicionalismo dos Sesimbra-Jaques, ali dos grêmios gaúchos. Sim. Mas acabou virando basicamente uns clubes de jogar cartas e se encontrar. Então não virou um tradicionalismo didático. Em 47 eles se dão conta que o tradicionalismo tem que ser didático. Senão ele vai morrer na casca que nem morreu do final do século XIX. Sim. Então, daí depois eles, o Paixão, o Lessa, mais outros ali, fundam o 35, justamente para sair do nicho estadual, onde o colégio não estava dando muito apoio para aquilo. Achou que era mais que uma moda, assim. Daí depois eles fundam o 35, começam a participar com várias ações tradicionalistas, concurso de foto, de culinária, um monte de coisa que existia naquele período. Se a gente pegar as atas do 35 daquele período e material de divulgação, tu vai ver que era um tradicionalismo realmente didático e às vezes muito mais eficiente do que hoje. Claro que até porque era basicamente uma entidade, né? Sim, eu me lembro que no livro do Paixão, eu acho, não sei, ele fala que eles se pilchavam em excesso, inclusive com bolhadeiras, com xiripá, sim. com... exatamente para que as pessoas olhassem e atiçassem a curiosidade e eles tivessem a oportunidade de explicar tudo aquilo, né? É, porque naquele período, na verdade, o gauchismo sempre aconteceu em loco, né? Pra fora, assim. Então, a bombacha era tradicional, né? Agora, no xiripá já era um traje morto desde a Guerra do Paraguai. Então, a única maneira de tornar aquilo curioso, didático, era usar aquilo, né? Uhum. Então, daí teve aquela viagem para o Uruguai, né? Onde o 35 foi, junto com o Clube Farrapos e tudo mais. Daí lá eles viram danças que não conheciam aqui. Daí voltaram mordidos, eles comentaram assim, né? Daí eles saíram a pesquisar danças no interior do estado inteiro. E quando eles começavam a trazer essas danças para o 35, mas não só no estado inteiro, né? Também em bibliografia, em tudo que tinha de material para estudar a tradição gaúcha, e não só dança, né? Indumentária, culinária, eles estavam pesquisando folclore, tudo, né? Só que quando eles trouxeram as danças, eles viram que as danças eram o que mais divulgava a nossa tradição, porque ali numa dança tu tem a poética, tu tem a música, tu tem o traje, tu tem a cultura, tu tem gerações, tu tem um monte de coisa. Eu tenho uma curiosidade. Quando eles foram assim para o interior pesquisar sobre tudo isso, eles enxergaram exatamente isso desse jeito? É claro que não, né? Hoje o que a gente apresenta no CTG, que as pessoas acham que o Paixão foi lá e pesquisou exatamente nesse formato, desse jeito, não foi assim. Porque o folclore, ele é muito mais espontâneo do que qualquer outra coisa. É claro que tudo depende, né? Tipo, tu pega uma tirana do lenço que ela entrou no Rio Grande do Sul em 1750, é claro que tu não tem como enxergar aquilo da maneira como ela aconteceu, né? Só se tu pegar uma máquina do tempo e voltar lá, né? Exato. Agora, tu entender, tu conseguir visualizar e ver como é que era uma dança de par enlaçado, uma dança mais híbrida ali de sapateio com par enlaçado, sei lá, isso aí já era uma coisa que ainda estava acontecendo e quase que morrendo. Então, era mais fácil tu chegar até essa informação.
E outra, eu acho que as pessoas têm que entender, e a gente tem que entender, que eles participavam da Comissão Estadual de Folclore, conviviam com os maiores folcloristas do Brasil, Rossini, Tavares de Lima, Renato Almeida, Era outro nível de discussão. Alvarenga. Então, tipo, quando eles iam a campo, eles tinham uma metodologia, entendeu? Eles tinham uma planilha, tinha um método de gravação, recolhiam realmente o que era significativo para aquilo ali. E eu acho que uma coisa que engana muito o tradicionalismo não entende. É que pesquisar uma dança não é tu ver uma dança, tu pegar ela e tu levar para o galpão. E isso a gente faz, por exemplo, vindo aqui em Campo Bom e aprendendo dança alemã com os grupos alemãos de dança germânica, que isso não é uma pesquisa, isso é só tu aprender uma coreografia, tu replicar. Sim. A pesquisa é tu pegar esses elementos, pegar elementos históricos, pegar elementos bibliográficos, tu entender gerações e tu trazer isso para o gabinete, tu começar a fazer confrontos, principalmente, e tu começar a entender, não, isso aqui é a moda daquela pessoa, isso aqui não tem a ver com a geração, isso aqui essa pessoa é informante, ele não me mentiu, mas isso é um tempero dele, não é característico da dança, então isso não pode estar numa coreografia de dança. Então, por isso que a gente tem no Enarte hoje um tatu com volta no meio de par enlaçado, entendeu? Porque aquilo era uma moda de um curto período que o tradicionalismo acha que aquilo era característica do tatu, enquanto que não era característica do tatu, entendeu? O tatu de par enlaçado é quase que a mesma coisa que o Chico Sapateado, que uma chimarrita balão. Sim. Ou seja, é uma moda muito curta para o tatu, mas em outras danças virou uma moda mais gigantesca, chegou a virar folclore. Mas aí essa metodologia eles tiveram. Então não tem como criticar isso, entendeu? Jamais. Então entre 49 tem que agradecer. Entre 49 e 51, o Paixão e o Lessa visitaram 62 cidades no Rio Grande do Sul no momento que as cidades eram maiores. Tu pega a região de Vacaria ali, Vacaria era... IP era de Vacaria, Antônio Prado era de Vacaria, e eles foram nessas vilas. Então hoje, com certeza, bateria muito mais de 100 cidades. Sim. E ao longo da vida, com certeza, isso é um dado bem próximo. O Paixão entrevistou mais de 1.000 pessoas. Entre tudo, entendeu? Culinária, traje, tudo. Ou seja, quem sou eu para duvidar disso, entendeu? É porque a gente lembra muito dele, do próprio Lessa, assim, quando a gente pensa no manual azulzinho, né? O primeiro manual de danças. Que, inclusive, ele é bem limitado, porque ele foi publicado lá nos primórdios, quase, né? Assim, ó, porque, esse material... no fim, ele pesquisou quantas danças no fim da vida? Mais de 100? Mais de 100, entre danças e figuras de danças, né? Com certeza, muito mais de 100. Isso tem essa listagem. Mas entre 59 e 61, entre 49 e 51, isso gerou uma monografia chamada Danças Gaúchas, que eles concorreram num concurso de folclore em São Paulo, ganharam a menção honrosa, e daí nasceu o manual. Então o manual teve uma edição separada em 53, em 56 ele foi unido. Mas ninguém dava bola para o manual, ninguém sabia que ele existia, era uma coisa que era divulgado, mas era um pessoal de São Paulo que lançou, foi lançado inclusive um disco com a Inesita Barroso cantando, Sim. E esse disco foi lançado em São Paulo, então em São Paulo às vezes chegava muito mais nossas danças gaúchas, nos colégios lá do que aqui. Então, o manual que tu está comentando, ele acabou sendo uma coisa muito esquecida. Então a cultura da dança ela foi passada de maneira oral. Tinha um CTG que virou moda daí, né? Um CTG, por exemplo, no Alegrete, o Farroupilha, por exemplo. O Nico mesmo fala que eles não chamavam de Farroupilha no começo do tradicionalismo, eles falavam, vamos no 35. Era o Farroupilha, mas eles chamavam de 35. Então virou moda os CTGs no estado inteiro, e esse pessoal vinha para Porto Alegre ou chamava pessoas do 35 para aprender as danças, tudo de maneira oral. E daí depois também teve o próprio Nico, ele foi patrão do 35 e tudo mais. E daí teve um instituto em Porto Alegre que estava vinculado à Secretaria de Educação chamado ITF, não é o IGTF, era o Instituto de Tradição e Folclore, aonde o Nico era um jovem ainda trabalhador lá, tinha uma direção, se eu não me engano, mas a direção principal era do Carlos Krebs. E daí o Paixão tinha estava vinculado à Secretaria de Agronomia, de Agricultura, eu acho, e tinha um vínculo com a Secretaria de Turismo, onde o turismo, principalmente com a Varig, levava a cultura gaúcha para todos os lugares do mundo, praticamente. Era o que fazia propaganda da Varig, para tu ver, né? O tradicionalismo fazia propaganda para a Varig. Hoje a gente está em baixa, teoricamente. Inclusive, a Varig foi uma dos primeiros a lançar o concurso de prena do Rio Grande do Sul. Né? Ó, para tu ver, né? Então, daí o ITF resolveu, em 59, fazer um festival de folclore, na Semana do Folclore, porque existia encontros internacionais de folclore em algumas cidades. E teve aqui em Porto Alegre, e daí, tipo, Laura Gestarã do Uruguai,
folcloristas da Argentina, do Chile, do Paraguai, e eles avaliavam esse concurso. Então se abriu para os CTGs que tinha na época participar com as suas danças, né? Que eram mais ou menos as danças do manual. Só que cada um da sua maneira, de maneira oral. E daí esses folcloristas ou estudiosos, eles avaliavam, e isso aconteceu até o comecinho da década de 70. Acho que teve 6 ou 7 só. Mas não era um concurso estadual, era um concurso chamado de folclore. Não tinha etapa regional, nada. Pelo que eu me lembro, acho que o Tiaraju ganhou, o 35 ganhou, o Vaquianos ganhou, os grupos de São Gabriel ganharam, mais ou menos isso, assim. Daí depois, o ITF, não sei por que ele se extinguiu, não sei também em que ano se extinguiu. Daí, na década de 70, o Paixão continuou lançando livros, né? O Lessa também e tudo mais. Daí o Nico também fazia bastante pesquisa folclórica, vários faziam, né? O folclore, ele estava em voga, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o folclore é o que salvava os povos do mundo, teoricamente. Foi criado para isso, né? Daí surgiu o IGTF, que era um instituto, se eu não me engano, impulsionado por um frequentador do 35, de Palmeira das Missões, que virou governador do estado. Não vou me recordar o nome dele, até devia ter trazido. E daí ele era muito amigo do Lessa, o Lessa virou secretário de Cultura do estado, daí o Paixão virou técnico do IGTF. O administrador administrativo do IGTF era do Edson Otto, também frequentador do 35 e tudo mais, ou seja, era uma equipe de peso. Sim. Aí o que aconteceu? Tinha um instituto, mas não tinha material. E daí o Paixão, de maneira inteligente, falou, não, eu sei onde tem a vaneira marcada, eu sei onde tem o sarrabalho, eu sei onde tem essas danças, eu vou levar essa equipe para esses locais, vamos pesquisar essas danças, vamos rever essas danças como está hoje, porque eu olhei essas danças na década de 50, 60, e vamos trazer para o GTF e vamos divulgar elas. E foi isso que ele fez. Então, por exemplo, o sarrabalho que ele visualizou na década de 50, ele revisualizou na década de 70, 80 ali. E outras danças e tudo mais. Por isso que, inclusive, o pessoal meio que comenta de uma maneira um pouco meio que até criticando, por isso que uma vaneira marcada, recolhida pelo Paixão na década de 60, tinha uma carreirinha. Ao longo do tempo, essa carreirinha foi perdendo a função, e na década de 70 e 80 não teve mais a carreirinha. Então não é que ela foi inventada, que nem uns falam, né? Na verdade, se pegou a coreografia de maior preciosidade, que tinha elementos mais ricos e que eram de folclore. Então esse é só uma observação, mas tem outras, né? Existe... Sim. Porque, que nem eu te falei, né? Folclore não é enxergar, é um estudo, né? Muito bem. E foi aí que daí surgiu o Mobral. Quer entrar no Mobral agora? Vou entrar no Mobral, já vamos entrar nisso, porque a minha cabeça está fervendo, aposto que a sua em casa também. Diego Miller, como eu falei no início, realmente é um estudioso e um apreciador do nosso folclore. E conversar com ele sempre desperta essa vontade da gente também conhecer mais sobre essa cultura regional que todos os dias a gente vivencia, principalmente aqui na TV do Gaúcho, que leva todo dia aí conteúdo de qualidade para tua casa através das redes sociais, do canal no YouTube. Então vai lá, segue, nos acompanha, e se tu quiser a tua marca aqui como parceiro da TV do Gaúcho, já sabe, manda uma mensagem aí pra gente. Ok, vamos falar de Mobral. Daí começam os estaduais, né? Daí foi o primeiro estadual em 77, onde a instituição Mobral, que era um dos braços do evento, né? A instituição Mobral reparou que, não, a gente tem que levar a educação para os povos, para o nosso povo do Brasil, né? E daí no Rio Grande do Sul, em outros locais, Santa Catarina também teve, vamos fazer um concurso de dança. E daí o Mobral era um braço e ele entrou com o evento. Daí o outro braço era o GTF, que entrou com a parte técnica. Tanto que um dos primeiros avaliadores de dança do Mobral foram o Edson Otto e o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, bicampeão da Califórnia de música e campeão de vacaria como declamação, que foi professor de dança do Sinuelo e tudo mais. E Edson Otto, cantor, né? E o terceiro braço era o MTG. Então o MTG entrou com os grupos de dança, com as instituições. Não só grupos, mas todas as categorias. Sim. E isso é uma coisa que eu não entendo porque que, na verdade, é apagada da história do MTG, né? Porque não, dentro, por exemplo, dos campeões de estado do MTG, a listagem do MTG, elas começam do FEGART em diante. Enquanto, na verdade, as entidades do Mobral eram do MTG, não eram entidades à parte, né? E que, querendo ou não, o FEGART foi uma transição do Mobral. Isso. Daí houve os 3 primeiros Mobrais ali, 77, 78, 79. O Brasão venceu os 3 Mobrais ali. Mas o que é importante que a gente note é que na década de 70 ela foi meio que tomada conta pelos grupos de show, né? O show era muito... E com, inclusive, os festivais nativistas acontecendo com muito mais fervor. Daí, tipo, os muripás, os gaúchos. Os muripás, por exemplo, estavam em todos os festivais de música fazendo show, né? Sim. Coxilha, etc. TV, Galpão Crioulo, tudo mais.
Então isso virou moda, os grupos de dança, como não tinha ainda a prática do manual, os grupos de dança olhavam isso e também copiavam da mesma maneira como a década de 60, 70, né, e 50. Então começou a meio que os grupos de show criar escolas. Tanto que o Brasão ganhou os 3 primeiros Mobrais, com todos os dançarinos sendo dançarinos profissionais, né? Eram dançarinos profissionais e ali eram dançarinos teoricamente amador, mas teoricamente já tinha um pique de profissionalismo ali. Aí chegou em 83, com até a iniciativa do próprio GTF, com Paixão e tudo mais, de olhar para isso e dizer, não, essas coisas estão meio platina demais, a nossa dança ela é luso-brasileira. E só fazer um parênteses aí, porque o Paixão e o Lessa, eles também, quando, nas suas pesquisas, eles entraram Argentina e Paraguai adentro, chegando até a Bolívia. E viram que não, isso aqui não tem nada a ver com a nossa cultura é luso-brasileira. A gente está aqui, está vendo que não tem nada a ver. Então hoje que a gente está meio que aplatinando de novo nossa cultura, infelizmente. Sim, queremos. Mas naquele período eles já viram in loco que não tinha nada a ver. Então não, vamos organizar. A gente pesquisou, lançou o livro do Danças e Andanças, que tem os ciclos, tudo. Vamos levar isso aí pro pessoal. Daí o GTF organizou alguns cursos de 80 horas, aula, em 83 e 84. 83 foi em Panambi e 84 foi em Carazinho, onde os professores daquele momento aprendiam que existia ciclo, existia indumentária, existia postura brasileira, postura espanhola. A dança não é simplesmente uma coreografia que eu posso inventar. Não vou inventar mãozinha no pezinho que nem acontecia, entendeu? Os caras criavam um pezinho de mão. E isso está documentado, inclusive, que existia isso. E daí meio que tentaram botar um pouco de ordem na coisa através da educação, nunca da normativa. Daí o Paixão, por motivos profissionais, né, porque ele era também radialista e engenheiro agrônomo, então ele se afastou por causa das suas profissões e tal. Inclusive, só um parênteses, que o Paixão ele foi o introdutor da tosquia australiana no Rio Grande do Sul e foi o introdutor da desossa ovina no Rio Grande do Sul, coisa que, por exemplo, hoje todo mundo do círculo do lado da ovelha, da ovinocultura, conhece, né? E não foi ele que introduziu. Só para saber a importância dele no governo do estado, inclusive. Sim. Daí ele pegou, se afastou, até que um presidente do MTG, que era amigo dele, que também não me recordo o nome, mas eu posso depois te informar, ele trouxe o Paixão para estar no FEGART 89 e revisar o seu regulamento. Então todo o regulamento FEGART 89 foi revisado pelo Paixão. E, inclusive, ele acrescentou algumas categorias de concurso, né? Como na trova, por exemplo, ele acrescentou o concurso de trova de Olarai, que é uma coisa que hoje também anda esquecida, né? Sim. Mas ele, como um pesquisador, ele sabe que aquilo era uma trova, era importante, não é só a trova de martelo ou outra e tal. E daí ele avaliou o FEGART 89, 90 e 91, aonde ele viu, isso aqui também não tem nada a ver com o que a gente quis falar em 83, tem alguma coisa errada. Com que a gente começou. A gente resolveu um problema, mas, ainda não é. E daí ele saía para dar suas palestras, seus cursos e tudo mais. E em 89 quem venceu foi o Ronda Charrua, né? E lá em Farroupilha teve uma palestra que o meu professor estava presente, porque depois ele virou professor do Prof. Ronda, o Rui Arruda, né? Fui 16 anos aluno do Rui Arruda. E o Rui Arruda foi professor do Ronda, do Serrano e tudo mais, naquele período ali. Onde o Rui estava presente e tal, e o pessoal perguntou assim, não, mas tu tá passando no telão as nossas fotos e tá criticando, não sei o quê. Daí, por que então tu deu para nós o prêmio? O Paixão falou, não, vocês não foram melhor, fomos menos pior. Na verdade, tá tudo meio poluído, vamos resolver a coisa. E daí... Que baita elogio para um campeão, hein? Mas a dança evolui, né? Sim. Daí chegou em alguma dessas palestras, uma delas foi em Vacaria, daí ele falando isso, ele encontrou adeptos. Daí esses adeptos resolveram pegar uma carta e oferecer essa carta para as entidades que estavam organizando rodeios, tudo dizendo não só sobre o concurso em si, mas a gente quer bibliografia, a gente quer evolução, a gente quer curso, a gente quer palestra e quer que isso reflita nas avaliações. Daí é um mundo muito seleto, que a gente tem até hoje, inclusive, né? Na verdade, hoje o pessoal acho que não quer muito isso, pelo que eu acho. Daí ele teve adeptos, esses adeptos, o primeiro adepto foi o Rodeio de Vacaria, aonde isso foi logo um pouco depois ali, e o Rodeio de Vacaria foi realmente revolucionário, aonde os primeiros que tomaram a iniciativa disso foram os grupos de Santa Catarina, e os do Rio Grande do Sul estavam um pouco mais abaixo, viciado com o que estava acontecendo ali na década de 80 no Rio Grande do Sul. Só que logo depois disso, do Rodeio de Vacaria, isso já foi se multiplicando para todos os rodeios do estado do Rio Grande do Sul. Chegou no FEGART 92 e estava assim também mais pensando dança de acordo com o Paixão, até que chegou no FEGART 93 e
praticamente 1 ou 2 grupos só eram uniformizados. Todos dançavam mais soltos, tinha uma musicalidade um pouquinho mais dentro do que era passado nos cursos, tudo mais, naqueles primeiros cursos ali, dentro da bibliografia. Ou seja, 99% dos grupos e do estado dançava da maneira como o Paixão já estava alertando no início dos anos 90. Tá, mas assim... 80. Mas daí eles dançavam... quais são as danças? Desculpa a minha ignorância, mas eles dançavam as danças que a gente conhece hoje, que estão no Enarte? Sim. Ou eles já tinham essa liberdade de outras danças que a gente chama que o estilo campesino dança? Eram as danças do manual. Daí, a partir de 83, aí que tá, entendeu? Por que a coisa ficou engessada? Porque de 83 até as primeiras iniciativas do Paixão de comentar que isso estava errado em 89, como ele estava ausente, o pessoal que estava recebendo a informação, e, cara, de maneira crua, né? Entendeu que não, se a gente tem que olhar para o manual, temos que olhar para o manual. Se a partitura é assim, vamos olhar para a partitura. Então começou a virar uma, tipo, ponto e vírgula, que o pessoal chama de maneira pejorativa. Mas se olhou para aquilo ali só e não achou caminhos alternativos. Ou seja, militarizaram, mas a dança não é isso, né? A dança é uma prática corporal. Ou seja, até 93, o Estado inteiro estava, de alguma maneira, junto, acompanhando a evolução da dança e da mesma maneira e olhando para as coisas do Paixão. Pensando como folclore. Até que em 94 também teve também uma mudança de presidência do MTG, né? Diretoria e tudo mais. O MTG, não, isso aí tá errado. Vamos nós tomar conta da coisa, não é isso que a gente quer. E daí, ou seja, o Paixão continuou evoluindo e cada vez mais com os seus cursos, com os lançamentos de livro. 94 lançou o Achegas, que daí sim entrou mais danças. Daí as danças do Achegas, elas entraram em 94. Daí depois o MTG daí lançou o livro número 9, lá o caderno número 9, com danças também lá do GTF. Aí que começou a meio que rachar. Mas, se em 93 todo mundo dançava a mesma coisa e todo mundo dançava pelas obras do Paixão, não foi o Fegadã que nasceu do braço do Enarte, foi o contrário. O Fegarte que quis sair do aconchego do Paixão, entendeu? Porque, cara, a história da dança é isso. Todo mundo quer dar a sua opinião, não quer chegar no folclorista direto. Todo mundo quer dar quer que os dançarinos, os grupos de dança, peçam benção para alguém até depois chegar no livro do Paixão. Daí continuou, o Paixão continuou, a gente continuou trabalhando, eu dançava nesse período. Até que em 2000 foi o último rodeio de Vacaria também que o Paixão avaliou. Vacaria também tomou um outro caminho. Também... Quer dizer, porque hoje as pessoas falam assim que existe o estilo Vacaria, o estilo Fegadã e o estilo Enarte. É quase como se existissem 3 estilos diferentes de dançar. O Fegadã e a Vacaria, ela é proporcional à mesma coisa que existe entre o Enarte e o Juvenarte. Por exemplo, o Fegadã é mais tradicional, o Enarte ele tenta buscar o mais tradicional, dentro de uma normativa. O Juvenarte não, o Juvenarte ele é mais criativo, ele se assume como isso, pelo menos acredito que se assume. E a Vacaria, ela também se assume assim, entendeu? É mais performance do que estudo cultural. Enquanto o Fegadã, hoje ele é o único evento que 100% dele é as obras do Paixão e do Lessa. Os outros eventos todos, eles são obras de terceiro. Tipo, eu não posso chegar na obra do Paixão direto, eu tenho que passar pela bênção de alguém, entendeu? Eu tenho que pedir bênção para alguém para depois eu chegar na obra do Paixão. Sim. Quando deveria ser o contrário, começar por eles. O Fegadã não, o Fegadã eu consigo ir direto na obra do Paixão. Claro, salvo interpretações de equipes, mas eu consigo botar meu estilo e jogar no palco ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Fegadã ele nasce em 2014. O que a gente está dançando, ele nasce da história da dança, entendeu? Essa linha do tempo que eu estou te dizendo, a gente passou pela evolução antes do Fegadã, passamos pela evolução da década de 90, passamos por 93, 92, 89, a gente passou pelo curso de 83, a gente passou pela dança da década de 70, sabe? O Fegadã, ele passou por tudo isso. Enquanto chegou um outro momento não que os outros eventos não tenham passado por isso, mas chegou um momento que eles disseram, não, eu quero só um livro. Então, por exemplo, o Enarte, o que é? O Enarte é um regulamento de um livro só, né? É um festival de um livro só. Não, isso não estou falando nem de maneira pejorativa, é isso. Então, enquanto o Fegadã não, o Fegadã ele tem toda a obra do Paixão e do Lessa. Só o Paixão tem 120 publicações bibliográficas. É por isso que quando as pessoas falam do estilo Paixão, ou agora estilo campesino, né? Eles usam a palavra autêntico, né? Para colocar qualidade nisso.
Eu não sei. O autêntico, na verdade, o que é o autêntico? O autêntico é... O que é uma pessoa autêntica? É a pessoa que tu vê verdade na pessoa. Não a verdade absoluta, mas tu vê verdade, tu vê sinceridade naquilo, entendeu? Quando tu olha, por exemplo, para a Ode do Paixão, cara, tu vê sinceridade naquilo, entendeu? Tu vê verdade naquilo, porque aquilo teve uma metodologia, teve uma pesquisa, teve 1000 entrevistados. Então, é autêntico por causa disso, porque a gente tem uma amostragem maior. Imagina, 120 publicações a nosso dispor. Isso é mais... ao nosso dispor, tu também tá exagerando, né? Porque não é bem assim para conseguir uma edição de uma publicação do Paixão. Não é culpa minha, que quando os livros saíram, o cara não quis comprar e quis comprar um manualzinho ali de 20 danças só, entendeu? Mas assim, a gente tem muito material à nossa disposição para a gente ter um estudo maior. Enquanto eu circulo no estado aí, tem pessoas que não sabem que existe um livro fora o manual do MTG, entendeu? Sim. Isso me parece um absurdo, porque, tu já leu Danças e Andanças, entendeu? Aquilo é importante. Tu já leu o aspecto da sociabilidade gaúcha. Aquilo ali é fundamental. Claro que eu não vou saber como é que uma pessoa dançava se eu não ler aspecto da sociabilidade gaúcha, entendeu? Sim. Então, não é um livro só. E outra também importante até para o movimento entender. Às vezes o pessoal e as direções de movimentos não entendem. O Fegadã, a gente não nasceu dentro do Fegadã. O que a gente dança é sustentável, porque a gente sempre se sustentou sem a instituição. Uhum. Então, por exemplo, se hoje o MTG não quiser fazer o Fegadã, a gente vai continuar dançando da mesma maneira. Não é por causa do concurso. Não vamos nos tornar dançarinos de Janarte por causa disso. Ou de Fegadã, independente da sigla, entendeu? A gente... Vai continuar com o mesmo estilo. Eu danço, claro, progressivamente, não é a mesma coisa, mas progressivamente eu vejo isso como bandeira desde 92. Então, se sustentando. Eu não virei isso por causa do Fegadã em 2014, né? Sim. Sabe que quando a gente olha para esses grupos que são, então, esse estilo campesino, assim, nos parece que eles têm, além de usar a palavra autenticidade para falar deles, também nos parece que eles têm mais liberdade. Porque não só na maneira de dançar, que claramente é muito mais espontânea, as pilchas e a própria musicalidade do estilo, elas têm um aspecto mais espontâneo e diversificado, talvez, não sei se seria essa palavra. Tá. Eu acho que aí já tem um probleminha, assim, porque, na verdade, eu acho que a palavra liberdade, ela não é bem adequada, assim, né? Porque que uma liberdade na comparação, por exemplo, de quem dança na arte, que é o meu caso, com certeza. Que existe um regulamento que ele é limitador, né? Mas o que eu digo é o seguinte, eu tenho muitos amigos, principalmente músicos, né, do lado do Enarte e tal, e eles acham que, eu quero tocar no Fegadã porque pode tudo. Não pode tudo, entendeu? Sim. Então, na verdade, só existe mais critério. A música, por exemplo, do Fegadã, claro, salvo entendimentos equivocados de equipes, né? Porque a equipe do Fegadã e a equipe da indumentária do Fegadã, ela é avaliada pelo MTG, não por pessoas do Fegadã, né? Então, isso já me parece um pouco de atrofia no evento. Sim. Mas tranquilo, isso é uma briga nossa, como grupos, essa é uma briga constante, mas a gente não consegue implementar porque o MTG trocava até há pouco tempo de 1 em 1 ano. Agora troca de 2 anos, vamos ver como é que vai se organizar. Mas, salvo entendimentos equivocados de equipes, a música do Fegadã, ela é entendida por ciclos de dança e ciclos musicais. Então, por exemplo, a primeira e a segunda geração coreográfica é o mesmo ciclo musical chamado de ciclo fandanguista. Se tocava da mesma maneira. Enquanto o terceiro ciclo ali, a contradança ali, que eles chamam de contradança no Enarte, ela é um ciclo de transição, uma geração de transição, e a quarta geração é a introdução da gaita no Rio Grande do Sul. Então isso, por exemplo, só aí, se tu entender isso, tu já vai entender a musicalidade de uma outra maneira. Sim. Só que não é livre, entendeu? Eu não posso tocar no Fegadã, né? Um balaio fazendo um samba campeiro que foi inventado pelos Bertucci na década de 50. E no Enarte a gente toca o balaio fazendo um baião campeiro que foi inventado pelos Bertucci na década de 50. Daí o pessoal vai dizer assim, não, mas está no manual. Sim, mas o manual ele foi lançado em 56, o livro das gerações foi lançado em 75 no Danças e Andanças, e o Paixão alertou todo mundo sobre as gerações em 2001 no lançamento do projeto Mogar, onde ele distribuiu os livros grátis, que foi um projeto realmente revolucionário. Ou seja, aí, com o estudo deles, das gerações, eles viram que tem coisa que no manual não estava bem adequada.
Então, a liberdade muito parte também disso, assim, de a gente entender que existem coisas que é maior do que a coreografia. Vou te dar um exemplo, assim, bem prático, assim. Agora a gente tem essa moda, não moda, eu digo moda de maneira boa. Sim. De inserir novas danças nos eventos, tipo Juvenarte, Feparte, agora vai ter no Enarte ano que vem. Também. Mas, por exemplo, se eu olho essas danças como um livro só, eu acabo tendo equívocos. E quando eu olho com outros livros, eu tenho... Não, a palavra não é liberdade, mas eu tenho um entendimento de saber que, não é por aqui a coisa. Eu já comentei uma outra vez aqui, e fazendo um comentário bem simplório da situação, eu, por exemplo, acho muito estranho tu dançar uma tirana do ombro com uma pilcha que claramente não é, sabe, daquele estilo. Parece que o estilo de dançar e as danças e a pilcha e a música, tudo isso se combina. E quando tu coloca, tu tenta unificar, porque essa é a palavra que estão usando, a gente tenta unificar essas danças nesses outros eventos e festivais, que são estilos totalmente diferentes, parece que tá errado. Quando tu olha, parece que não tá combinando. Na verdade, para quem é do Fegada tipo eu acho isso estranho até num pezinho. Mas tranquilo, eu acho que isso é uma questão um pouco de visão e de costume, tá? Mas em termos de pilcha, assim, de traje, existem coisas que são invenções do evento, assim, o evento libera, sabe? Tipo, por exemplo, não existia um pezinho, uma queromana, um tatu de fraque. O pessoal de fraque no Rio Grande do Sul dançavam outras danças europeias e tal, não dançava a dança crioula da campanha. Sim. Isso era pejorativo. Daí, por exemplo, um cara dançando de pança de burro com um jarreteador na mão, não dançava dança gaúcha, porque esse período não existia nem mulher no Rio Grande do Sul. O que existiam eram tribos indígenas e desse mestiço nasceu aquele gaúcho. Sim. Então não existia nem motivo para dançar, não existia nem local para dançar. Claro que com a transição de pessoas para pegar, por exemplo, as mulas e levar para São Paulo, surgiu daí as danças birivas. A única coisa que acontecia de dança no Rio Grande do Sul naquele período são as danças birivas. Então, só que daí o regulamento libera. Só que isso não está contando a verdade do Rio Grande do Sul, entendeu? Sim. Tu vai chegar uma pessoa de São Paulo aqui, ele vai achar que é aquilo. Inclusive, quando a gente fala de danças birivas, tem um episódio do Paixão gravando um filme e uma história da chula, né? Que até hoje a gente repete ela como uma verdade histórica. Não é bem o Paixão. Na verdade, são dois problemas históricos, que também, claro, que também entra nos concursos, e concurso como um todo, assim. Um é que na década de 50... Eu acho que 56, tá? 56, o mesmo ano que se lançou o manual. Teve um filme chamado Casarão, que é uma série do Tempo e o Vento, onde ele foi filmado e... O que é o casarão? Eles estão presos num casarão, com as duas famílias meio que uma fora e a outra dentro, meio que trincheirada. E chega um momento meio que de calmaria, onde eles resolvem dançar uma chula. E daí, como é uma época de guerra, né, teoricamente, assim, Revolução 93, se eu não me engano, tem uma lança pendurada ali, por causa que era um momento de guerra, eles botam no chão e dançam uma chula. E daí isso, na década de 50, como as coisas eram orais, daí todo mundo achou que, até hoje, acham que a chula era dançada numa lança, enquanto não é, né? E o outro momento é do Não Te Assusta, Zacarias, que foi uma febre teatral da década de 50, que é um roteiro escrito pelo Lessa, que antecedeu os Guachos, também escrito pelo Lessa. E daí o Não Te Assusta, Zacarias visitou o Rio Grande do Sul inteiro divulgando a nossa cultura, nossos trajes, nossa música, tudo mais, e as danças. E o Paixão fez o lançamento do Não Te Assusta, Zacarias no Teatro São Pedro. E daí tem um momento como criação livre, que o Lessa botou uma cena onde, na verdade, o Não Te Assusta, Zacarias é duas pessoas, acho que peleando pelo amor de uma mulher, uma coisa assim. E tem um momento que, na verdade, eles meio que resolvem... Não, vamos ver quem é quem, não sei o quê, vamos disputar num passo de chula, então. E daí eles botam Ver quem é o também melhor, quem vai ficar com a prenda. num porrete no chão, dançam a chula, e daí que veio essa atrofia histórica de que a dança da chula era uma disputa por mulher. Que até hoje, para tirar da cabeça das pessoas, é um problema. Não tira, né? Mas eu não sei também até que ponto, digamos assim, porque ao longo dos anos e do tradicionalismo como um todo, a gente romantizou, e da própria história do Rio Grande do Sul, até a Revolução Farroupilha, que não nos deixa mentir, a gente romantizou muitas histórias e acontecimentos para ele caber dentro de um novo contexto histórico. Não, mas é que daí daí vai também um contexto crítico, assim. O que é o tradicionalismo? O tradicionalismo, ele é um culto. Tu cultua o quê? Tu cultua símbolos. Tu não pode cultuar um símbolo errado. Exato. Senão tu vai estar que nem lá Gravataí, lá, que o pessoal tava sei lá, com
estátua de Lúcifer lá, sei lá, vai saber. O que eu quero dizer é que hoje o tradicionalismo ele tem virado um evento artístico. E a arte tem assinatura. Por exemplo, quando eu faço uma música, aquela música tem uma assinatura de um autor. E essa assinatura não é tradicionalismo, entendeu? Ela pode ser que vire em algum momento, quando perder o autor, começarem a criar outras coisas, mas daí é coletivo, sai do meu poder. E o tradicionalismo, ele tem olhado para as coisas artísticas e, na verdade, isso não é tradicionalismo. Não que não possa ter, mas se é um culto, eu tenho que pelo menos manter aquele símbolo verdadeiro, né? Pelo menos a essência. Então, talvez tu que trabalhou na área da cultura, né, aqui em Campo Bom, tu sabe que tem nichos culturais. Não nichos culturais, existem camadas culturais, né? A erudita, que é o ensino, tu tem a camada comercial ali, que se chama de popularesca, ou popular, ou outra e tal, e tu tem a camada espontânea. Os símbolos tradicionalistas que o Paixão e o Lessa buscaram, pelo menos eles, isso como metodologia, não como opinião, eles buscaram esses símbolos dentro da camada espontânea, porque ali está o verdadeiro. É o que a gente coletivamente, de maneira oral, criou, e não só criou dentro do Rio Grande do Sul, porque existe o folclore mundial, que se a gente dizer, não, isso aqui estava no Rio Grande do Sul, Macarena está no Rio Grande do Sul e não é nosso, entendeu? Então, eles recolheram dentro dessa camada mais profunda da nossa cultura, que é a camada espontânea, que é onde está o folclore. Hoje, por exemplo, eu vejo, inclusive, o próprio Enarte, né, olhando para a camada comercial. Quando eu olho, por exemplo, para uma samba e uma chacareira, que ela foi inserida dentro do comércio gaúcho a partir da venda dos discos da década de 60 e 70, e eu trago isso para o tradicionalismo gaúcho, eu estou equivocado, entendeu? Porque isso não é espontâneo, isso não nasceu no espontâneo, isso nasceu dentro do mercado fonográfico, no mercado radialista, no mercado de festivais ativistas, independente. Isso não é cultura nossa, isso é arte, e a arte tem assinatura. Daí eu vou estar como símbolo me equivocando. Daí ele é outro ambiente, mas aí que eu quero fazer a pergunta para todo mundo. O que a gente quer? A gente quer que o Enarte seja um evento artístico com um evento tradicionalista. Enquanto a gente tem peleado no Fegada para ele se manter um evento tradicionalista, não deixar virar um evento artístico. Por isso que a gente briga e tenta sempre dizer que não. Aqui é as obras do Paixão, entendeu? Não tem terceiro botando a mão aqui. Mas é que a linha é muito tênue hoje. Sim. Na sociedade atual, para o tradicionalismo e para um próprio CTG sobreviver, se ele não entrar no mercado, né? Não, eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, teve um tempo atrás, por exemplo, eu ajudei em cursos de palestra de folclore, né? E tinha algumas oficinas sobre folclore. Tipo, tinha toda a base cultural folclórica e depois o pessoal reproduzia alguma coisa que ele aprendeu daquele conteúdo. Daí o que o pessoal reproduziu no final, mesmo aprendendo coisas verdadeiras? Os caras montaram uma coreografia com roupas que não tinham a ver com o tradicionalismo gaúcho, um ritmo que não era gaúcho, com movimentos que não era gaúcho, ou seja, mesmo com embasamento. Mesmo com embasamento. A gente está viciado na arte. A gente tem um problema de comunicação aí. E isso está, na verdade, chegando às direções, isso está chegando nos líderes, está chegando nos instrutores e tal. Por isso que eu sempre tento me basear num material amplo bibliográfico, senão eu posso estar me equivocando. Sim. Inclusive, a gente vê muita arte, consome ela aqui na TV do Gaúcho e a gente consome também o dia a dia da cultura regional através da nossa dança, da poesia e da música, com vídeos e expressões que tu encontra só aqui na transmissão que a TV do Gaúcho já fez e continua fazendo de grandes eventos no nosso estado. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, de te inscrever aqui no canal do YouTube, compartilhar, inclusive, esses conteúdos para que a gente chegue cada vez a mais pessoas, inclusive essa aula com o mestre Diego Miller. Diego, quando tu vai até um CTG prestar uma assessoria, porque, assim, na minha cabeça é muito simples, existe um manual, tu vai seguir o que ele está te dizendo, então a probabilidade de tu tomar uma correção tem que ser nula. Mas existe também essa liberdade que nós estávamos falando antes, da gente querer inventar muita coisa, que na verdade é o que acaba cativando o público diferente, né? É que... E aí, mas a minha pergunta era, quando tu vai lá pro CTG, como é que faz para ensinar tudo isso para os meros dançarinos que estão ali seguindo uma doutrina, né? Bom,
Bom, primeiro eu não me coloco como assessoria, né? Me coloco como realmente um professor, assim, porque existe uma dedicação em cima disso, assim. Claro que não que a assessoria não tenha, né? Mas eu me ponho à disposição das pessoas para levar todo o meu conhecimento. Então, e eu sei que é difícil, né? Porque normalmente as pessoas procuram alguém quando está já achatada num prazo para alguma coisa. Não é um trabalho a longo prazo e o cara respeita, bem tranquilo, vai. Mas eu sempre tento levar conhecimento, né? Então, meus argumentos sempre são argumentos que não são meus. Claro que eu tenho 44 anos de tradicionalismo. Então, eu tenho opinião sobre isso. Uhum. Não é uma opinião que nasceu agora. É uma opinião de quem nasceu dentro e viu tudo. Se não viu estando dentro, viu de fora, quando era pelo menos criança. Mas eu tento levar conhecimento e dizer, tchê, isso aqui tu não pode dar opinião, isso aqui tu tem um compromisso cultural. Então eu sempre, e como eu tenho facilidade com o lado da música, então eu acabo entrando dentro da música, ela entra um pouco dentro da indumentária, entra um pouco dentro da dança, e acabo unificando tudo isso, assim. Mas o meio do Fegadã não tem muito isso, sabe, de assessoria, de chegar lá e tu revisar. Tu é professor do CTG inteiro, praticamente. Sim. E já no Enarte tem um pouco isso, assim. Então as pessoas, quando me tem olham... Tem um professor para cada coisa, inclusive, no Enarte. No Enarte tudo é terceirizado, né? Então, eu sou de um tempo onde quem passava o movimento de saia era o professor daquela entidade. Não era uma prenda. Hoje em dia, até tudo é terceirizado. Mas tranquilo, né? Não estou nem criticando isso, porque eu também estou inserido nesse processo. As pessoas precisam disso. Se funciona dessa maneira, mas desde que funcione, né? Claro. Se funcionar dessa maneira, beleza. Se não funcionar, temos que rever. Então, já o Enarte tem isso. Então, as pessoas me procuram, eu tento levar todo esse conhecimento, mas com certeza... Eu levo o que eu aprendi, inclusive, dentro do Fegadã. Eu sou um defensor do Fegadã e, por ser um defensor do Fegadã, eu sou crítico até do próprio Fegadã. Posso me permitir a isso. A gente não vive, assim, o melhor mundo ou talvez nem o melhor dos mundos. Ainda mais dentro de uma entidade que muda de presidente anualmente, entendeu? É impossível tu ter um mundo ideal dentro desse sentido. Quando as coisas estão andando, tudo zera e recomeça do zero. Mas na experiência de vida e de tradicionalismo que tu tem, o que hoje falta? Aonde tá o gargalo? Aí que tá, unindo essas duas perguntas, assim, o que eu tento passar. Eu tento levar meu conhecimento, todo dentro dessas 120 obras do Paixão, por exemplo. Só que o concurso me limita a um livro. Então, tipo, Diego, não vem pra cá tu me falando em ciclo musical, porque a equipe de avaliação não sabe o que é isso, não vai avaliar sobre isso. Então, tem uma coisa que limita o cara. E, às vezes, os professores de dança não querem também se aprofundar muito, porque sabe que precisa só daquilo ali. E isso acaba gerando uma falta de conhecimento das pessoas. E eu acho que falta isso, falta educação. Não precisa, claro, que eu sei que é difícil hoje em dia a gente recuperar toda a obra do Paixão, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho que tentar, pelo menos a entidade MTG, saber isso e disponibilizar para as pessoas. Não disponibilizar fazendo xerox, né? Até porque isso é crime. Mas disponibilizar dentro dos seus cursos. Do gaúcho. A gente não ter, por exemplo, num painel de dança falando sobre aspectos da sociabilidade gaúcha. Cara, como é que eu vou dançar a dança gaúcha se eu não conheço a minha sociedade? Isso me parece também um absurdo, entendeu? Então eu acho que falta educação. As pessoas no interior do estado, principalmente, assim, elas... Não só no interior, até grande capital também, entendeu? As pessoas estão carentes de conhecimento. Elas sabem como é que se o pé é para cá ou para lá. Mas se tiver que se aprofundar disso, não sabe nem onde buscar. E, de novo, isso não é um pecado para aquelas pessoas, mas nem lá na Barranca a gente estava conversando, né, com o Cristiano Quevedo, com a turma lá, daí o pessoal comentou, se eu quiser aprender sobre skate, eu vou na Associação Brasileira de Skate, entendeu? Se eu quero aprender sobre dança gaúcha, sobretudo, eu vou no movimento tradicionalista gaúcho. Mas, às vezes, uma coisa me dá um subsídio e o outro não me dá. Então, talvez está faltando alguma coisa aí de organização, né? Sei lá, de função, de entender que o movimento tradicionalista não é um mero organizador de eventos. Tem que ser continuidade de conteúdo. Tem que ser uma instituição educativa. Uhum. Porque não temos mais IGTF, não temos mais pesquisadores. Hoje os tradicionalistas estão se dizendo pesquisadores e não cruzaram 62 cidades. Agora, sentado no estofado do banco da cadeira, estão dizendo, não, eu acho que o Paixão está errado. Cara, daí é fácil, entendeu?
Agora, os tradicionalistas não podem se colocar num patamar de folclorista, entendeu? Jamais. Tanto que quando as pessoas me chamam de folclorista, eu digo, não sou. Eu sou um aproveitador no bom sentido, né? Eu estou me aproveitando do folclore para criar coisas novas. Ou dentro do tradicionalismo, que é o culto, ou dentro da arte, fazendo músicas falando sobre aquele tema. Nunca que eu quero ter a pretensão de eu lançar um livro reinterpretando a obra do Paixão. E hoje todo mundo quer ser e brincar de Paixão Cortes. Né? Mas, inclusive, tu poderia até lançar um livro. Já te falei sobre isso. Temos... De poesia, né? De poesia, pode ser, de música. Então te trouxe aqui, ó. Olha só, ganhamos presentes hoje. Que chique. Esse é um livro humilde. Na verdade, esse livro foi edição proletária, está escrito embaixo, inclusive. A gente divulgou gratuitamente, que é uns poemas sobre a poética guarani e missioneira, né? Porque eu tenho os parentes lá em Porto Lucena, Porto Xavier, em Misiones, Argentina, que me inspiraram um pouco a fazer essa obra aí. Com o João Sampaio, que é um mestre dessa cultura. Que, inclusive, tu tem outras parcerias com ele, né? Com o João tem uma centena de parcerias, né? E aqui os dois álbuns físicos, né? Porque agora não existe mais álbuns físicos. Aonde tem muitos temas daí, por exemplo, que vieram de um estudo do folclore, entendeu? Então eu não me coloco como folclorista por escrever sobre temáticas que vieram do folclore. Olha que imagem linda. E daí esse aqui foi a parceria só com o Erlon, né? O Coração da Minha Gente, Adelante e o Coração da Minha Gente. Mas todos estão nos streamings, né? Estão. E nos streamings até tem os álbuns digitais já que... Inclusive tu tem uma música aqui no canal da TV do Gaúcho de um acampamento. Vou cantar a Chimarrita? Vou cantar a Chimarrita, mas eu participo do acampamento faz anos já. Devo ter umas 5 músicas no acampamento já. Sim, mas essa eu me lembro que na entrevista tu deu uma aulinha, né? Tem a Toco de Vela, que ficou bem famosa também, né? Tem. O pessoal canta, inclusive. Mas é que Vou Cantar a Chimarrita, ela é um tema que ela é um verso ou dois da Chimarrita tradicional, pesquisada, que a gente meio que pegou essa história e tentou entender o que essa letra quer dizer. Vamos criar eu e o Martim César, né, meu parceiro do Jaguarão, que a gente criou uma historinha em cima da letra, assim. Tentou dizer por que ele está cantando para a Chimarrita, né? E daí foi musicada pelo Ricardo Rosa, né? O Martim César do Jaguarão e o Ricardo Rosa é natural de Piratini, mas ele mora fora do país. E daí foi interpretada pelo Berga, ficou uma apresentação bem boa, assim. Tem um ar de folclore, assim como outros eventos, né? Agora, por exemplo, a gente tá com música no Musicanto, daqui a uns dias, com o Caco Xavier, que ela é um tema, o nome é Umbigada, que é uma figura das danças afros, né, gaúchas. E a gente venceu o Reponte também com um tema chamado Bamba Quererê, que era uma dança afro também, que não se conseguiu pesquisar, mas a gente também fez uma releitura para também divulgar para o pessoal, chamar a atenção para, existir culturas afros, luso-brasileiras, ítalos e assim por diante, né? Mas para as pessoas assim que nunca tiveram a chance de conversar contigo, com o Diego Miller, trocar uma ideia ou ter uma aulinha, assim como nós estamos fazendo hoje aqui na TV do Gaúcho, tu já publicou alguns artigos de opinião, né? Ao longo dessa tua trajetória. Na verdade, eu não vou me lembrar o ano, mas teve um período ali que o ABC do Gaúcho me convidou para ser um colunista, porque eu sempre... ali no começo de 2000 ali eu tive um blog que eu lançava as coisas culturalmente assim nesse blog e tal, daí o pessoal acompanhava, daí quando não tinha blog eu lançava no Facebook como curiosidade mesmo, até porque muita parceria, muito trabalho aconteceu disso, tipo, lançar um texto no Facebook não me traz nada, nenhuma troca monetária, mas me abre espaço para as pessoas saberem, o Diego pensa assim, ele conhece isso e tudo mais. E daí foi que o ABC do Gaúcho chegou até nós e me pediu para ser colunista. Daí, só que era uma coluna voltada para opinião. Então a gente meio que fazia uma análise da circunstância, mas nada muito agressivo, não. Claro que sempre voltado para o sem conteúdo polêmicas. das obras. Não, polêmicas acaba gerando, né? Porque o nosso tradicionalismo é cheio de verdades absolutas. Então polêmicas acabam gerando, mas dentro de algo bibliográfico. E depois o Estância Virtual, ele criou o site lá, o pessoal de Caxias, o Milani lá. Daí ele também pediu algumas coisas de coluna, assim, de opinião, e a gente recuperou algumas coisas do ABC do Gaúcho e outras a gente criou para lá mesmo, assim. Algumas reverberaram, outras não, algumas ajudaram bem o meio mesmo.
Eu me lembro que teve uma que falava sobre critérios de avaliação, não de avaliação, mas de somatório de notas, porque tinha um período que não se sabia que o evento vai cair a maior ou não vai cair a maior e a menor nota. Vamos somar tudo, vamos cair a maior e a menor média e tal. E a gente pegou um matemático, amigo nosso lá de Canoas, lá, fez um estudo deu de 3 colunas, e isso depois até o próprio CBTG nos chamou para dar uma palestra, mas um discurso, numa reunião online dele sobre isso e tudo mais. E outras realmente geraram um pouco de polêmica. Me lembro que eu fiz uma sobre o Enarte não deixar eu avaliar de chapéu. Enquanto eu como avaliador, eu enxergava todo mundo podendo cultuar o tradicionalismo de chapéu, e eu como avaliador, eu tá de uniforme igual todo mundo e não poder usar chapéu e tal. Eu me lembro que eu fiz uma coluna, daí rendeu um pouquinho de E hoje conversa. Pode ou não pode usar chapéu para avaliar a análise? Eu acho que não sou mais avaliador, né? Nem quero ser. Eu sou um educador, tento ser assim, um comunicador da cultura gaúcha. Mas tu teve esse período, né? Me lembro quando eu fui prêmio do Estado, tu fazia parte da comissão. Foi eu me lembro que o pessoal ficava bem satisfeito com a tua média de notas. Mas é que foi... É que tem um contexto, né? Na verdade, quando eu entrei na equipe, tinha 5 pessoas do Fegadã, não era só o Diego, né? Daí depois começou a acontecer a coisa, saiu todo mundo, ficou só o Diego. Então, critérios que inclusive eram discutidos lá dentro acabam se perdendo. Sim. Daí fica o Diego ali continuando o trabalho e vamos firme. E outra, que também sempre me deram liberdade, né? Nunca ninguém me toliu. Também fique claro quanto a isso. E outra, caras e bocas pra mim é feio em qualquer circunstância de dança. Não é só no Enarte, entendeu? Isso, sempre que me chamam pra eu trabalhar com um grupo de dança, eu digo que, cara, isso não é, entendeu? Então, se é feio, tem que pontuar, mas tranquilo. Hoje eu fico feliz que as mesmas pessoas que, na verdade, me criticavam quando eu avaliava, me chamam para trabalhar com elas. Então é sinal de que também, sem interesse algum, mas a gente plantou sementinhas e estamos ajudando, né? E a gente evoluiu, assim, acho que a dança evoluiu bastante e olhando, assim, para quem participa do Estilo Enarte, parece que existem períodos em que alguns movimentos são recuperados, né? A exemplo de tempos em que a gente tinha só músicas inéditas para as coreografias, por exemplo, e agora existe uma leva muito grande de entidades recuperando obras do cancioneiro, exatamente para voltar a se aproximar do público, a trazer uma identidade mais gaúcha do que representar algo que enfim, chega a ser até às vezes abstrato, né? É que o nosso nativismo tem 50 anos, né? E antes do nativismo existia também um movimento musical muito grande, né? Não é por acaso que o Lessa fez o nome dele como compositor em São Paulo, com Inesita Barroso, com Luiz Gonzaga. Então, isso, por exemplo, às vezes, quando a gente cria uma música para o Enarte, e é um compositor criticando o compositor, né? Aquilo ali, ele fica em 3 minutos, tu não consegue acessar aquilo ali. É raro os compositores que usam, por exemplo, o Spotify como um caminho para aquilo ali reverberar. Sim, então, tipo, é um trabalho que ele começa e morre em 3 minutos. Então, às vezes, tu pega, por exemplo, sei lá, vamos supor, um veterano, que tu tem 50 anos da história. O público já conhece aquilo ali, ele já sabe, já se identifica, já vai continuar cantando, tudo mais. Então, fica mais fácil a comunicação. O problema é comunicação. Às vezes, eu me lembro que às vezes tinha grupos que faziam 2 letras pro sábado e 2 pro domingo. Chegava domingo, final de domingo, os caras perguntaram, tia, mas é 2 coreografias diferentes mesmo, entendeu? Então, tipo, às vezes é a comunicação que não chega nas pessoas. Sim. Então, às vezes, recuperar os temas é muito mais interessante. E não só temas musicais, mas talvez temas da nossa cultura, né? Hoje em dia, o pessoal tem olhado muito para fora do país e, nunca vi um Olarai, por exemplo, no palco do Enarte, né? Nunca vi um Bamba Quererê no palco do Enarte. Nunca vi uma umbigada no palco do Enarte. Estou dando só exemplos de coisas que a gente criou musicalmente, não para vender, mas eu digo, se a gente se utilizou disso, por que outras pessoas não podem se utilizar também? A nossa cultura folclore é muito grande. E folclore é justamente a gente fazer coisas da nossa terra para as pessoas da nossa terra se comunicar com a gente, entender a gente. Mas daí quando a gente leva, por exemplo, uma chacareira, uma samba, minha avó não sabe nem o que é chacareira e o que é samba, ela não vai se identificar com aquilo nunca. Jamais. Então... Mas é a nova moda, né? Vamos deixar isso bem claro. Amanhã vai ser outras pessoas criando outras modas, vai ser outras pessoas. Quem tá hoje vai passar aqui no pedágio de Campo Bom não vai nem ser conhecido pelo cara que tá ali pagando. As pessoas passam, mudam e o pessoal quer usar, às vezes, o tradicionalismo para fincar seu nome na história do concurso. Cara, na referência. A gente passa, né? Então, a nossa cultura é maior que nós, né? É que a gente nunca vai ter outra paixão, né? É que as Mas pessoas... a tenteada é livre, né? Tu conhece aquela
Conhece o artigo do Fidelino de Figueiredo? Não conhece? Que fala sobre a falsificação da cultura. Ah, sim. A falsificação da cultura, o que ele fala no final? Ele diz que às vezes a gente apertando o interruptor de liga e desliga a luz, a gente acha que está se igualando ao Newton, né? O tradicionalista é assim, ele acha que dando aula num galpão de CTG diariamente, ele está se igualando a um folclorista que visitou em 3 anos, com 20 anos, 62 cidades, no momento que elas eram mais gigantescas. Não é dirigindo um carro que eu vou me igualar à pessoa que criou o motor a combustão, né? Exato. Então, acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar. Somos tradicionalistas? Somos. Deixa folclore para quem sabe fazer folclore, né? Não num gabinete, mas tranquilo. Nesses mais de 40 anos aí de estrada, tem alguma coisa que Diego Miller ainda não fez e gostaria muito de fazer na área do folclore? Eu acho que estudar folclore mais assim também. Mais, Diego? Não, é porque, na verdade, eu quero conhecer um pouco mais dos estudiosos atuais da folclore, que hoje eu não tenho oportunidade, até porque o tradicionalista também está realmente me sugando um pouco de tempo. Mas, por exemplo, ir para São Paulo, conversar com as pessoas e tal. Eu fui para Buenos Aires, mas estava fechado, né? Lá na Associação de Folclore, lá de Buenos Aires, eu me esqueci agora o nome lá. Daí eu tentei procurar lá o local, mas estava fechado. Conviver um pouco mais com essas pessoas, assim, que são entendedores disso. Até para eu mais na fonte, saber como eu posso me usufruir disso de uma maneira melhor e devolver para o pessoal. E também visitar locais no mundo que também influenciaram a nossa cultura gaúcha, né? Por exemplo, o norte de Portugal, tem muita gente que não sabe que o boi barroso, por exemplo, ele vem de uma raça do norte de Portugal chamada de barrosã. Gado barrosão ou raça barrosã. Não fazia nem ideia. E lá existe ainda esse gado, por exemplo. Eu gostaria de ir lá, visitar, saber. O boi barroso não é só uma canção, existe um local de onde veio isso. Visitar um pouquinho melhor os Açores ali, inclusive meus descendentes são dali, por parte de mãe e tal, tudo mais. Visitar locais que para eu entender, o que é parecido com nós e o que é diferente. Porque às vezes as pessoas olham, aquilo tem influência no Rio Grande do Sul e traz tudo dali. Mas não sabe que às vezes a sociedade também barra algumas coisas dos outros locais. E eu entender isso também, assim, e principalmente fazer essa ligação, assim, da minha cultura familiar, da Espanha, Portugal, ali, de onde é que são descendentes, para eu saber como eu posso também entregar isso pro pessoal que está por vir, assim, do tradicionalismo. E também em alguns festivais também artísticos, também, Cosquinha é um festival que eu quero conhecer bastante. Eu fui em alguns festivais de folclore na Europa, tudo mais. Fui a Correntes também, um dos maiores festivais que eu já fui no mundo, o Festival de Correntes de Chamamé. Realmente impactante o que o pessoal gosta, como eles gostam daquilo ali, como eles cantam as músicas. Na verdade, foi bem impactante. E conhecer um pouco mais, assim, de como a gente pode aproveitar nosso folclore para nossa população ficar mais culturalmente educada e melhor, né? Porque é isso, né? A cultura serve para educar o pessoal, não é só para fazer arte e deixar meu nome gravado na história do mundo. Muito bem dito. Muito obrigada. Tamo aí. Desculpa falatório. Muito obrigada pela aula, que nem dos outros. Muito obrigada por ter compartilhado aí teus conhecimentos com a gente. Não, tamo aí. Numa aula particular que tivemos hoje, estamos compartilhando com todos que seguem a TV do Gaúcho. Volte mais vezes. Tá, devo ter me esquecido de alguma coisa, mas depois tu me chama de novo. Voltaremos para mais debates acerca do mundo do folclore, no tradicionalismo gaúcho. E é um dos muitos motivos da TV do Gaúcho existir, para entregar essa qualidade de conceitos, de conhecimento aí na tua casa através desse podcast e também nas nossas redes sociais. Então não esquece de ir lá seguir. A gente vai terminar com um trechinho do Vou Cantar a Chimarrita, que é para te conhecer um pouco mais também do trabalho de Diego Miller, o compositor, e continuar seguindo e consumindo o conteúdo da TV do Gaúcho. Muito obrigada e nós nos vemos na próxima segunda-feira. For mostrando os espinhos, 2 rumos na mesma estrada, que a pé